Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, a mídia ontem à noite deu um grande destaque ao fato de que a presidente da República disse que o povo tem inteligência para votar no plebiscito. Senador Maldanha. Mas ela esqueceu de dizer que a pessoa só é inteligente quando decide com base nas informações completas. Quem escolhe sem ter as informações não é inteligente, não está usando a inteligência. Pode até estar usando o instinto, que às vezes até funciona. A presidenta não foi, portanto, correta. O que ela tentou foi jogar no Congresso a pecha de que não respeitaríamos a inteligência do povo. Eu respeito a inteligência do povo. O povo sabe votar. Agora o povo precisa ter as informações. O que faz o povo votar em tanta gente, que a gente pôs errada, não é falta de inteligência, é falta de conhecimento de quem é o candidato. E isso a gente não pode fazer num plebiscito. Um plebiscito tem que ter clareza, nitidez e passar todas as informações, senador Maldanha. E essa proposta da presidenta não passa as informações. Tomemos um exemplo, fundo público ou fundo privado. Eu faço parte daqueles que não me sinto suficientemente informado com base nessa pergunta, porque não diz de onde vem o dinheiro do governo para financiar a campanha eleitoral. Eu só posso aprovar o fundo público se me disserem que esse dinheiro não sai da educação, da saúde, da segurança. Vai sair do dinheiro recuperado dos corruptos? Aí eu começo a ser favorável ao fundo público de campanha. Mas um fundo público de campanha, sem dizer de onde sai o dinheiro, eu não consigo votar nele. Tem mais. Eu só posso votar no fundo público se eu souber quem vai receber. Vai ser distribuído igualmente para todos os candidatos, conforme o cargo que disputa? Vai ser por partido? Um partido vai receber mais do que outro porque tem mais parlamentares? Como é que eu vou votar? E eu sou eleitor também. Como é que eu vou votar no dia do plebiscito sem ter essas informações? Eu não tenho as informações. Eu acho que eu tenho discernimento, mas não tenho as informações. Tomemos o caso do voto distrital ou o voto majoritário, o voto distrital ou outra forma de voto. Como é que vão ser distribuídos os distritos, o número de deputados por distrito? A França, durante décadas, os partidos conservadores se mantinham no poder mesmo com menos votos, porque um distrito do Partido Conservador, com poucos votos, o deputado era eleito. Nos partidos operários, na periferia de Paris, para eleger um deputado era preciso muito voto. E assim se mantiveram muitos anos, até que houve uma reforma nisto. Quem não lembra que faz poucos anos um presidente americano foi nomeado com menos voto do que o outro? O presidente Bush teve menos voto do que o seu opositor, mas o Bush ganhou. Por quê? Porque a contabilidade dos votos por distrito, colégio eleitoral no caso, não reflete o número de eleitores. Eu quero saber, antes de votar no voto distrital, como serão constituídos os distritos, porque senão pode ser uma solução autoritária, manipuladora, em vez de ser uma solução que caminha para a democracia. Senador um minutinho, senador. O povo é inteligente, o povo sabe votar, mas a inteligência trabalha em cima de informações. E eu acho que o povo é tão inteligente que está entendendo que a proposta do plebiscito, como está aí, é manipuladora. Não é uma proposta democrática, querendo mudar. É apenas querendo dar satisfação de um ativismo. A prova disso, se a presidenta quer realmente atender os anseios da população, por que não parou o trem-bala? Por que não aceitou uma CPI para analisar os gastos da Copa? Por que não reduziu o número de ministérios e fez uma reforma ministerial? Por que ela não propôs no plebiscito a perda de mandato para aqueles que forem condenados, automática, sem precisar consultar o Congresso? Por que não colocou
A PEC do senador Jarbas Vasconcelos, que impede ocupar cargos e ser mesmo eleitos em órgãos legislativos quem tiver sido condenado. Por que ela não colocou a reeleição? E aí eu faço uma pergunta, se é para valer, senador Sérgio, já na próxima eleição? E se o plebiscito feito, vamos supor que se conseguisse em março, fosse contra a reeleição, os candidatos à reeleição, a governador e ela própria, abririam mão da candidatura? E por que não colocar a reeleição? Porque o povo quer saber se deve ter reeleição ou não. E se for aprovado em agosto, ela sai do páreo? Nossos governadores por aí saem do páreo? Tudo isso mostra uma coisa que eu quero chamar a que nós também estamos fazendo. Nós estamos cometendo o erro do assodamento. Nós votamos aqui na quinta-feira um projeto que destina 349 bilhões de reais, senador Ricardo Ferraz, os royalties do petróleo. Em quantas horas nós debatemos aqui o destino dos royalties do petróleo? Aí fizemos uma lei como aquela que saiu. Por exemplo, na nossa lei, que nós aprovamos aqui, para prestar contas ao povo erradamente, nas pressas, está escrito que o dinheiro vai prioritariamente para a educação de base. Eu não conheço lei que tenha a ideia prioritariamente. Prioritariamente quer dizer o quê? Nada. E eu coloquei uma emenda que dizia, em vez do prioritariamente, 75% iria para a educação de base, 25% para o ensino superior. O relator não considerou, preferiu prioritariamente. Aqui tinha que ser debatido, é 75 e 25, como eu propus, ou é 100% para a educação de base? Ou é 50-50? Ou mesmo debater a tal da prioritariamente, Por que não discutiu aqui o uso do termo prioritariamente num processo, numa lei? Imagine lei que diz prioritariamente você não deve roubar. Imagine isso, mas é o que está. O fundo, a maneira como distribui o dinheiro. Nós votamos por uma proposta em que o dinheiro vai para o fundo. 50% do fundo fica ali. Dos outros 50%, a gente usa a rentabilidade para a educação. Mas por que não é 100% para o fundo? Como, inclusive, eu e o senador Aloysio temos um projeto, e usar apenas a rentabilidade. E porque a rentabilidade, na maneira como ficou no projeto de lei, é aplicando talvez na caderneta de poupança, em fundos do Tesouro, e não numa grande capitalização, como fazem outros países, com os chamados fundos soberanos, que gera muito mais dinheiro. Não discutimos aqui. Nós não debatemos o que quer dizer o fundo. E aí alguns dizem, mas já foi muito debatido na Câmara. Então aqui tem que debater outra coisa, é se o Senado merece ou não continuar. Porque se tudo que foi bem debatido na Câmara, a gente aqui basta balançar a cabeça, para que essa casa? Não diz que nós somos os revisores? Como é que a gente revisa um projeto que era de 2007, circulando por aí, em 2, 3 horas, senador Moca? Não cumprimos. Da mesma maneira que a presidenta manda, e a gente não sabe se hoje ela mantém ou não mantém mais, depende da hora, o plebiscito, assodadamente, com perguntas sem a informação necessária para o povo inteligente escolher. Não é inteligente quem escolhe, senador Wellington, sem as informações devidas. Não existe inteligência sem contar com as informações. Pode existir instinto, pode existir faro, mas inteligência não. A inteligência exige a informação. Por que é que nós aqui estamos votando tão apressadamente para dar satisfações ao povo? Mas por que é que a gente não dá satisfação com a seriedade que é preciso, estudando caso a caso? E a presidenta dá satisfação fazendo aquilo que é preciso e que o povo está carregando nas ruas. Isso ela não fez e nós não estamos fazendo. E olhe, essa fatura vai ser cobrada. Eu anotei, senador Sérgio,
o senador dessa tribuna, Eduardo, disse que no próximo ano tem 4 bilhões de royalties para a educação. Eu anotei. Está lá num quadrinho que eu tenho de cobrança. Eu vim aqui cobrar dele os 4 bilhões de royalties em 2014. Porque nós votamos sem saber de onde vem esses 4 bilhões. Nós não estamos levando a sério e isso vai acirrar a raiva do povo. No primeiro momento até pode dizer, olha aí, estão querendo trabalhar aqui, tá bom? Nós conseguimos empurrar esse povo para o trabalho, tanto que estamos numa sexta-feira em sessão extraordinária, em sessão ordinária. Mas o povo vai perceber que não é assim. Eu confesso, e aí eu vou passar para os apartes, que eu estava querendo que a gente suspendesse o recesso. Cheguei a pensar isso no começo. Mas depois eu pensei, isso é uma falsa maneira de atender ao que o povo diz que quer. Sabe por quê? O que o povo quer são mudanças profundas, senadora da América. E isso exige reflexão. Eu vou usar o meu recesso para refletir sobre o meu papel, os meus erros, a crise na rua e o que é que eu posso propor. Eu vou usar o meu recesso para refletir. Seria um erro, como eu pensei em propor, o fim do recesso. Seria querer dar uma satisfação sem fazer a ação. Não basta satisfação, é preciso a ação correta. E nós não estamos fazendo da maneira correta e nem a presidenta, talvez até eu diria, muito menos a presidenta. Mas eu passo a palavra ao senador Maldoner. Eu sei que o tempo de Vossa Excelência está praticamente se esgotando, mas, senador Cristóvão Buarque, não podia deixar de lhe cumprimentar e me associar nas reflexões que faz numa sexta-feira de manhã, nos deixa, pelo menos a minha pessoa, e eu acho que a milhares de brasileiros, a nós, para refletirmos mesmo. Vossa Excelência começa cedo, uma sexta-feira, a provocar no bom sentido, a fazermos uma meditação. Será que o plebiscito não é alguma coisa para desviar? Será que não é algo para... E aí mexeu numa coisa, e se fôssemos decidir e jogar para a comunidade brasileira se continua a reeleição ou não continua a reeleição? Que a tese, em princípio, é para valer, é para fazer com que você possa já entrar em vigor nas próximas eleições, no ano que vem. Procurar exercitar para que um ano antes das eleições já decidamos alguns caminhos. E se isso entrar, e se for o plebiscito ou um referendo? E se nós vamos decidir até outubro de que as eleições a reeleição cai? Vai ser não de 4, mas de 5 anos. Isso vamos decidir e vamos colocar como referendo para a comunidade nacional. Isso está no debate. A hora que acordar, sabe que o Planalto vai concordar com isso? Quer dizer, eu acho que Vossa Excelência está com razão de nós refletirmos, nós analisarmos, nós procurarmos exercitar a função que nós temos aqui no Congresso Nacional, de tentarmos avançar e tentarmos responder o que o clamor está pedindo, querem soluções agora. Aí é no campo da educação que Vossa Excelência é mestre, é a saúde que estão nas filas. Vamos pôr em prática agora o que as pessoas querem, as pessoas sentem. Elas querem ver alguma coisa que acontecer. Vamos exercitar aquele nosso dever. Não começarmos a sonhar, não, isso vai ser bom, vamos colocar na mídia para ficar. Será que não tem um fundo para desviar? Por isso que eu quero, nesta manhã de sexta-feira, Vossa Excelência provocando no bom sentido, para passar o fim de semana refletindo como já fosse o início de alguma coisa para fazer com que se medite melhor. Muito obrigado, Vossa Excelência. Senador Sérgio. Ricardo, desculpe. Senador, ministro, professor Cristóvão Buarque, Vossa Excelência tem razão e nós precisamos repensar essa questão enquanto prerrogativa constitucional de casa revisora, porque isso tem se repetido nessa casa e Vossa Excelência traz para debate um tema da maior relevância, que é o tema da utilização desses recursos, que são recursos sagrados, que mundialmente é onde foram bem empregados e onde produziram desenvolvimento muito mais que crescimento. Eles foram empregados com essa visão, com a visão de que
com a visão de que o petróleo é um recurso natural finito e que até por um compromisso ético e cristão nós não temos o direito de esgotar o consumo desse recurso natural, que precisa ser preservado dentro de uma visão para outras gerações, intergeracional. E, na prática, nós deveríamos ter aprofundado esse debate com relação aos royalties, ainda mais. Mas eu quero convidar Vossa Excelência para, juntos, trabalharmos uma proposta que talvez possa nos levar nessa direção. Agora, no mês de outubro, o governo brasileiro estará licitando pelo modelo de partilha o campo de Libra, que é a joia do tesouro do pré-sal brasileiro. Estima-se em 10, em 12 bilhões de barris. E no sistema de partilha há o bônus de assinatura. E a estimativa definida ontem pelo Ministério das Minas e Energia é que o bônus de assinatura do campo de Libra está estimado em até 15 bilhões de reais. E que esse recurso poderá ser usado para superávit primário. Nós precisamos apresentar um projeto com urgência, aí sim, esse com urgência, para que os recursos do bônus de assinatura devam ser direcionados para a educação e para a saúde e na linha daquilo que Vossa Excelência, por mérito, conhecimento e reputação, defende. Aplicação precisa, cirúrgica, específica na educação básica brasileira. Não se constrói uma casa sem uma boa estrutura, sem um bom alicerce. E esse alicerce passa pela educação básica, sobretudo para a pré-escola. Portanto, ao cumprimentá-lo, eu queria convidá-lo para que juntos pudéssemos debater e pudéssemos apresentar um projeto visando a destinação do bônus de assinatura dentro dessa visão que Vossa Excelência está defendendo, direcionando os recursos precisamente, cirurgicamente, para a educação básica. Agradeço a Vossa Excelência a sua parte. Eu agradeço, senador, ter trazido o assunto, e eu me comprometo, segunda-feira, a trazer aqui alguma ideia para conversar com o senhor sobre isso, como podemos fazer. Mas, senhor presidente, já tomei muito tempo, eu quero resumir dizendo que eu, como qualquer brasileiro, me sinto preparado com a inteligência necessária para votar num plebiscito. Mas eu, como a maioria dos brasileiros, eu penso, não me sinto informado suficientemente para usar a inteligência na hora de escolher. Como eu disse, no caso do fundo, entre público e privado. O público vem de onde o dinheiro e é distribuído como? O privado vem de onde o dinheiro. Se o fundo privado for apenas dos militantes, eu sou favorável ao fundo privado e não ao fundo público. Se vier de grandes empresas ou pequena empresa, de maneira ilimitada, eu sou contra o fundo privado. Por isso, a contribuição privada. Não vamos precipitar fazendo mais erros que nos desmoralizarão ainda mais, como nós colocamos o povo na rua com gotinhas e gotinhas de inconsequências cometidas aqui. E eu não vou citar elas aqui, porque são muitas. Vamos parar com essas gotinhas de inconsequência, porque o povo já percebeu, a ficha já caiu na cabeça do povo. Falta cair, talvez, na cabeça da gente. A ficha ainda não caiu para nós, os dirigentes do setor executivo e do setor legislativo. Era isso, senhor presidente.